Gente, que alegria poder estar aqui com vocês, muito legal, muito obrigado pelo carinho. Deu certo esse ano, né? Ano passado fiquei doente, mas esse ano não fiquei ainda. Então, pude estar aqui com vocês, graças a Deus. Estava vendo aqui a apresentação da ABU, glória a Deus pelo trabalho da ABU. Conheço muitas pessoas impactadas por esse trabalho. Acho que o livro do Stott, né, veio para o Brasil por meio da editora da ABU, não foi? Eu tenho livros do Stott que é da edição da ABU, coisa linda. E é um grande teólogo e tal. Gente, para quem não me conhece, sou Rodrigo Bibo, de Joinville, Santa Catarina, casado com a Alexandra, pai da Milena e do Kalel, e criei o Bibotalk, um podcast de Bíblia e Teologia. Tem alguém que ouve aqui o Bibotalk? 3 pessoas, sucesso. E também escrevi o livro Deus que Destrói Sonhos e Como Se Tornar um Cristão Inútil. Alguém já leu Deus que Destrói Sonhos? 5 pessoas, muito bom. E o Como Se Tornar um Cristão Inútil, alguém já leu? Quem já leu? Tem alguma pessoa que leu? Tu não leu ainda, mano, para de mentir. Então não leu. Então mas tá lendo, tá bom, viu? Então sucesso, já vendeu 3 cópias. Muito obrigado a todos vocês que leram, que compraram. Você que não comprou ainda, tem umas unidades lá. Tá bom, gente? Mas é basicamente isso. Tem 42 anos, parece 43, né? Por isso que eu estou já me colocando no 43. E estou primeira vez em Uberlândia, primeira vez aqui em Uberlândia. Acho que eu só vim em BH e não vim mais em outra cidade aqui de Minas, primeira vez em Uberlândia. Então, muito legal a cidade de vocês, gostei, estou sendo bem tratado, bem cuidado. E é uma alegria poder estar aqui, compartilhar a palavra com vocês, nesses 2 momentos que nós teremos agora à tarde. Então depois nós vamos ter um intervalo maior. Nesse intervalo maior, se você quiser comprar meu livro e que eu estrague o seu livro colocando um autógrafo, a gente faz isso. É que a minha letra é muito feia, tá, gente? Então eu estrago o livro. Tá? A gente faz isso naquele intervalo maior. Vamos então pensar sobre esse tema? Não, esse tema é ruim. O tema, pode botar o tema da conferência aqui atrás de mim. Eu preciso atualizar minha foto, eu emagreci 10 quilos depois dessa foto. Se bem que eu estou voltando a engordar de novo, né? Comendo doce, né? Inclusive os irmãos aí estão me ajudando a pecar, né? Chego no hotel hoje, irmãos, o que tem no hotel no café da manhã? Um pote de Nutella que tu aperta e sai Nutella, assim, tipo, mano, eu nunca vi disso. Como é que faz isso? E assim, e é Nutella mesmo, não é alguma parada, tipo, imitação, entendeu? Nutella, tu aperta e é tipo o negócio de fazer churros, tá ligado? Tu aperta e sai Nutella. Aí como é que faz? Como é que faz? Com uma panquequinha não, aquele negocinho do lado que eu não sei o nome, tipo um waffles. Meu Deus, não tem como, irmãos. Aí como é que a gente emagrece? Não tem. Mas hoje eu não comi doce ainda, né? Hoje, né? No almoço eu não pedi sobremesa, evitei o sorvete, viu? Constância, entende? Pequei ontem, hoje é outro pecado. Não o doce. Mentira, comer doce não é pecado, é só burrice mesmo, tá? Gente, vamos pensar aqui então sobre esse tema rumo à plenitude. Eu queria, antes de nós lermos o texto bíblico, vamos começar a falar sério agora. Antes de nós lermos o texto bíblico, quando nós pensamos muitas vezes o tema plenitude, rumo à plenitude, quando você para pensar nesse tema, o que vem na mente de vocês, assim, plenitude? Quê? Paz? Nossa, por que paz? Eu quero estado de plenitude, satisfeito, completo, está plena, faz sentido, mas alguém pensa alguma outra coisa assim, tipo além de, porque plenitude é exatamente isso mesmo, né? Estar cheio, estar completo, mas não vem às vezes na cabeça de vocês? Bem, na minha vem, porque eu fui criado no movimento pentecostal, e o pentecostal gosta de coisas, né? Mais, né? É isso, e aí plenitude no movimento pentecostal era uma parada muito atribuída a algo grandioso, plenitude, grandioso, né? Você está pleno, está cheio. Então remete a uma coisa muito extraordinária, cheio da plenitude de Deus. E de fato essa é uma expressão que o apóstolo Paulo utiliza na carta aos Efésios. Mas quando nós paramos então rumo à plenitude, é ter que paz que é essa? É estar cheio do que exatamente? Estar completo do que exatamente? Ok, se plenitude é a plenitude de Deus, é estar cheio de Deus, isso representa e significa o quê?
rumo à plenitude. Tem algo que a gente faz para ir para a plenitude? Ou será que a plenitude é algo que já veio até nós? Será que eu preciso ir rumo à plenitude? Ou eu só preciso ter uma consciência de que a plenitude já veio até mim? Fica aí o questionamento. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Pode ser NVI também, enfim, pode ser não tem muita variante textual aqui. Vamos lá, versículo 15 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Eu quero ler esses 3 versículos aqui para a gente começar a pensar sobre plenitude. Paulo fala nos primeiros capítulos da sua carta aos Efésios sobre o que significa ser salvo, como a salvação acontece. Paulo ele fala sobre como a salvação vem até nós, como Deus preparou todo o caminho para que nós fôssemos salvos, como Deus preparou todo o caminho para que nós nos tornássemos família de Deus. Paulo está falando que Deus tem uma família que manifesta a sua glória. Paulo vem construindo então na sua carta todo o conceito de graça, de uma salvação que nos é dada sem nós merecermos, de uma salvação que não vem de nós, mas é o que? Dom de Deus. Paulo então está mostrando para os seus leitores e para nós hoje, que olha, vocês receberam um dom, vocês recebem uma salvação que não vem de vós, é uma salvação que é dom de Deus. Então vocês podem experimentar a plenitude de Deus, ou seja, vocês podem ser cheios de Deus, completos de Deus. Vocês podem experimentar a paz que excede todo o entendimento. Paulo vem construindo então esse pensamento de que nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Toda a estrutura para a nossa salvação, todo o mecanismo para a nossa salvação não depende de nós, não depende do que você pode fazer. A salvação que você pode experimentar, que você pode viver, o evangelho que transforma a sua vida, essa notícia transformadora, ela não depende de você, não depende do tanto que você orou, do tanto que você buscou, do tanto que você leu a Bíblia, do tanto que você ofertou, do tanto que você jejuou, do tanto que você cantou. Essa salvação que é dada a você, ela é gratuita. Ela é um dom de Deus, ela é um presente do Altíssimo. Você se torna família de Deus porque acreditou no sacrifício completo de Cristo. O sacrifício completo de Cristo, o sacrifício aceitável, a ressurreição do Filho de Deus, faz com que você tenha esse presente, que você receba esse presente, essa dádiva, esse dom que é a salvação. Paulo está dizendo então que olha, vocês se tornam família de Deus, a habitação de Deus, vocês recebem e experimentam e são cheios de Deus, porque Deus visitou vocês. Ou seja, Paulo está dizendo aqui nas entrelinhas que a salvação chegou até nós, a salvação veio até nós, e isso não dependeu da gente, pelo contrário, se tem uma coisa que nós fizemos, foi desagradar a Deus. Se tem uma coisa que a gente foi, é inimigo de Deus. Se tem uma coisa que fomos, foi ser inimigo de Deus. É isso que nós fizemos, nós desagradamos, desapontamos Deus. Nós não fizemos nada para que Deus enviasse o seu Filho e morresse na cruz em nosso lugar.
Então hoje nós podemos o que? Experimentar a presença de Deus. Deus pode encher toda a terra, porque o seu Espírito é derramado sobre todos. Ou seja, Paulo aqui agora está trazendo a ideia de que Deus dá a sua presença no mundo, e Ele agora habita nesse mundo por meio do seu povo, por meio da sua família. E quem são o povo de Deus? Quem é a família de Deus? Aqueles que estão em Cristo. E nós não fizemos nada para que isso nos fosse dado. Isso é dom, isso é graça, isso é maravilha. Agora, o que isso representa, né? Nós vamos então para a plenitude. Nós podemos experimentar a plenitude de Deus. Só que Paulo começa a partir do capítulo 4, mostrar os efeitos dessa salvação. Esse evangelho que chega até nós e que nos anuncia uma salvação, que anuncia também a nossa pequenez, que anuncia o nosso pecado, que anuncia a nossa miséria, a salvação que Deus nos dá, a entrega do seu Filho, ela deixa muito clara, ela deixa muito nítida a ideia de que a humanidade não dá conta de si mesma. Tim Keller vai falar que a grande mensagem do Natal é essa: nós não damos conta sozinho. Essa é a mensagem do Natal: nós não damos conta sozinho. Mas Paulo então vai dizer o seguinte: ei, quando você é transportado das trevas para a maravilhosa luz, quando você vem para a luz, Paulo começa a falar que há um jeito de viver. Há um jeito de viver, ou seja, aquele que é cheio de Deus, aquele que já é uma nova criação, aquele que já experimentou o novo, ele vive de maneira diferente. Aí Paulo começa a fazer uns contrastes aqui. Olha, portanto, sejam cuidadosos no seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Ou seja, existem duas maneiras de se viver: uma com sabedoria e a outra com insensatez. E para a Bíblia, toda a sabedoria humana é insensatez. A sabedoria humana não dá conta da humanidade. Vocês aprendem na escola o iluminismo, a razão, essa coisa toda. Vamos tirar a religião, vamos tirar Deus. Como se tirasse Deus e tirasse a religião, fôssemos viver paz e harmonia. Que nada. Guerras mundiais. Ou seja, a própria história da humanidade mostra que nós não damos conta. Toda a nossa sabedoria não dá conta de guiar a nossa vida. Por quê? Porque nós precisa existir um povo, precisa existir uma igreja, precisa existir uma família na terra que não vive como insensatos, ou seja, só com a sabedoria deste mundo. Precisa existir uma família na terra que vive conforme a sabedoria de Deus, ou seja, pessoas que vivem como sábios. É o contraste, a sabedoria dos homens, a sabedoria de Deus. Olha, então não vivam como insensatos, mas como sábios. Isso se faz como? Aproveitem ao máximo todas as oportunidades desses dias maus. Ou seja, Paulo está dizendo que aqueles que vivem na sabedoria, aqueles que são plenos, ou seja, gente, na verdade é muito difícil a gente imaginar assim, né? Nossa, eu me sinto pleno, completo, com paz, cheio. Às vezes é difícil a gente se sentir assim, não é? É difícil. Só que, quem disse que seria fácil? Quem disse que a vida com Deus seria fácil? Mas é o convite que nos é feito. Ei, você foi salvo? Você foi salvo? Você experimenta a presença de Deus? Você busca a presença de Deus, que é te dada gratuitamente? O acesso ao Pai é gratuito? Isso é possível. Agora, claro, gente, simultaneamente somos também pecadores, somos falhos. Então a gente muitas vezes também vive nesse dilema. Vivemos essa luta entre a carne, entre a insensatez e o espírito e a sabedoria. A gente vive muitas vezes essa luta.
Tem hora que agimos como insensatos, como estúpidos, como aqueles que ainda estão nas trevas. Só que, pela graça de Deus, sempre de novo, somos chamados a viver como sábios e experimentar a presença de Deus. E eu falo isso não para que você então se desanime, se porventura você não está se sentindo pleno ou plena da presença de Deus. Não se desanime. Deus, o Pai, está ansioso. Deus não está te esperando com um cajado na mão. Ah, apareceu, hein? Até que enfim apareceu para orar, hein? Não. Deus está sempre disposto a te abraçar e a te ouvir e a te perdoar. Ele é o teu Pai amoroso. E Ele te enche, Ele te torna pleno. E a gente vai perceber que sentir-se pleno tem mais a ver com uma consciência de quem eu sou na presença de Deus, com o que de fato eu faço na presença de Deus. Então o que acontece? Se você tem a presença de Deus, se você tem a consciência de quem é na presença de Deus, ou seja, você é santo, você é santa, você é família de Deus. Se você sabe quem você é, você vai aproveitar ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. E o que é aproveitar a oportunidade? É o que a irmã inclusive estava falando aqui antes da minha pregação. Você está na universidade, é na universidade que você vai semear. Você está no trabalho, é no trabalho que você vai semear. Ou seja, olha só que doideira, gente. Aqueles que estão em Cristo, eles pensam a própria vida, a própria existência. Deus não tem filhos à toa. Deus só tem filhos em missão. Então quem é filho de Deus, quem é filha de Deus, está a todo momento conectado com o Pai e com a missão do Pai. E por isso que não perde a oportunidade. Ou seja, ele tem uma vida missional. É uma vida que transpira missões. Ou seja, eu não estou perdendo tempo. Gente, com isso eu não estou dizendo que você não pode assistir uma série na Netflix, que você não pode ter uma tarde no parque, uma tarde no clube, que você não pode parar para assistir o jogo de futebol que você gosta. Não é isso que eu estou dizendo. Não, inclusive nós precisamos nos alegrar com as boas coisas que Deus nos dá. Não é pecado se alegrar. Não é pecado ir para um parque e se divertir. Não é. Você pode se alegrar. Não tem problema. Agora é claro, né? Todo excesso é problemático. Toda distração em excesso é problemática. Na verdade dizem que se tem uma coisa que o diabo mais faz hoje, não é nem querer tirar você da igreja, é te distrair mesmo você estando na igreja. Se ele conseguir te distrair, e ele não precisa fazer muita coisa, ele só precisa melhorar o teu algoritmo. Se ele melhorar o teu algoritmo, ele já consegue te manter distraído. Entende? Então o que acontece? Ele vai te distrair justamente para que você perca essa consciência de quem é você na presença de Deus. E se ele tirar do seu coração, da sua mente, esse espírito missional, ou seja, essa consciência de que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, que está em missão, ele já conseguiu. A meta do diabo é fazer você ter uma fé igual a dele. Qual é a fé do diabo? Ele crê que Deus existe. Ele até tem medo de Deus, mas não passa disso. E tem muito crente que tem exatamente a mesma fé do diabo. Crê que Deus existe e tem medo de ir para o inferno. Pronto, e para por aí. Isso é uma fé medíocre, isso é uma fé pobre. O que nós precisamos é ter uma consciência de aproveitar ao máximo todas as oportunidades desses dias maus. Os dias são maus, irmãos. Os dias são maus, irmãs. Eram no tempo do apóstolo Paulo, são também no nosso tempo. Vivemos dias maus. E a Bíblia não omite isso. Inclusive na oração que Jesus ensina aos seus discípulos: livra-nos do mal, ou livra-nos do maligno. Mas já basta cada dia o seu mal. Vivemos dias maus. E olha só, os dias maus também
batem à porta da família de Deus. Os dias maus também acometem os filhos e filhas de Deus. O dia mau vem para todos que estão debaixo do sol. Mas sabe qual é a diferença nossa para o insensato? A diferença do sábio, a diferença daquele que tem a sabedoria bíblica para aquele que vive na insensatez, é que ele sabe que o dia mau não determina a vida dele, mas a presença do Pai dele na vida dele. É a presença do Pai. E que até mesmo no dia mau ele pode clamar a Deus, ele tem um amigo, ele tem um companheiro, ele tem irmãos e irmãs que o ajudam nesse dia mau. E esses irmãos e essas irmãs sempre vão trazer a consciência de que nós estamos em missão. E quantas vezes depois de um dia mau, depois de uma temporada ruim, depois de um vale, nós podemos aconselhar outras pessoas, nós podemos ter uma consciência maior da nossa fraqueza, da nossa pequenez e da nossa dependência de Deus. Quantas vezes a nossa fé não foi fortalecida no momento da fraqueza, no momento do dia mau? Mas olha o seguinte, os dias são maus, mas não percam da mente de vocês que ser pleno de Deus, estar cheio de Deus, é ter a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é o quê? Versículo 17, não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Ou seja, os cristãos são aqueles que pensam a própria vida, não vivem de maneira impensada. O cristão não é aquele que deixa a vida levar, a vida leva eu. O cristão não é esse que só vai no flow das coisas, não, ele pensa a própria existência, ele pensa a própria vida. Se não me falha a memória, Sócrates disse que uma vida não pensada não merece ser existida. Sócrates ou Aristóteles, não sei, ou Clarice Lispector, ou Oscar Wilde, ou C.S. Lewis. Põe na conta de um desses que está tudo certo, tá bom? Mas alguém disse isso, uma vida não pensada não merece ser vivida. Obviamente que isso parte de uma filosofia, mas a gente já sabe que a filosofia, ainda que seja muito boa, uma ótima ferramenta para pensarmos a vida, não é suficiente. Ainda é filosofia, ainda é sabedoria dos homens. Mas o que nós fazemos? Aqueles que pensam a própria existência não vão desprezar a filosofia, a sociologia, a história, a psicologia, a engenharia, a medicina. O cristão é aquele que não vai rejeitar a sabedoria humana. Não é isso que eu estou falando, se você achou que eu estivesse falando. Não, o ser humano crente, o cristão, o filho de Deus, a filha de Deus, vai usar todo esse ferramental humano para a glória de Deus, à luz do Evangelho. Então hoje, se eu faço psicologia, filosofia, engenharia, medicina, direito, tecnologia, eu faço à luz do Evangelho, como alguém que pensa a própria vida, entendendo a vontade do Senhor. E aqui, gente, entender a vontade do Senhor não é como uma criança ou como um crente infantil que fica perguntando toda hora: ó Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Não, não é isso. Só pergunta pela vontade de Deus quem é infantil espiritualmente. Nossa, Bíblia, que radical! É que você não vai ver nenhum crente no Novo Testamento fazendo essa oração. Nenhum crente no Novo Testamento pergunta para Deus qual que é a vontade de Deus. Essa pergunta é uma pergunta de gente preguiçosa, que no fundo quer que as coisas caiam prontas do céu. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: ei, procurem entender a vontade do Senhor. Se é para eu entender, é porque ela já está dada, revelada, entregue. Então procurem entender aquilo que foi dado a vocês. Procurem entender aquilo que foi dado a vocês. Deus deu a vocês, então procurem entender. E aí, se a gente fizer o caminho de trás para frente, nós, por entendermos a vontade do Senhor, a gente não age de forma impensada, a gente adquire a sabedoria que vem do alto,
consequentemente a gente não o quê? Não age como insensato. E aí Paulo ainda vai trazer no versículo 18 um outro contraste. Ele diz o seguinte: olha, não se embriaguem com vinho. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Paulo utiliza em alguns momentos essa ideia, né, da embriaguez, ou seja, o excesso do álcool. Ele utiliza como uma metáfora de, cara, você fica fora de si, você age de forma impensada, você não tem controle das coisas, entende? E quem vive assim são os filhos deste mundo, os filhos das trevas. Ou seja, Paulo está aqui dizendo o seguinte: olha, não fiquem bêbados. Mas aqui não é um ataque direto ao consumir bebida alcoólica. Não é esse ponto que Paulo está discutindo aqui. Paulo está usando isso como metáfora para dizer o seguinte: olha, não hajam de maneira impensada, como uma pessoa embriagada. Uma pessoa embriagada, ela não dá conta de si, ela não é responsável pela sua vida. Quantos acidentes a gente vê acontecendo no trânsito por causa de embriaguez? Não, eu dou conta de dirigir. Vai lá e faz a mulher perder a perna, vai lá e atropela o motoboy, vai lá e arrebenta, e é isso que acontece. Entende? Quantas tragédias, quanta coisa ruim, ou quantas brigas, quantas discussões foram movidas pela embriaguez. Só que para além disso, Paulo utiliza mais a ideia de, olha, não se embriaguem com a estupidez, com a insensatez, com a falta de sabedoria. Ou seja, não tenham uma vida que você mais parece uma pessoa embriagada do que uma pessoa sábia. Entende? É isso que Paulo está falando aqui. Uma pessoa que experimentou a plenitude de Deus, uma pessoa, um ser humano que se sente uma nova criação, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar entender a vontade do Senhor e viver a partir dessa vontade. E aí não agir de forma insensata, de forma impensada, de forma estúpida, ou de uma forma que mais parece alguém embriagado. Não. Ele vai agir como alguém que entende a vontade do Senhor. Mas aí tem um grande segredo aqui no versículo 18. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Ou numa tradução um pouquinho mais apurada, deixem-se encher pelo Espírito. Ou seja, a plenitude de Deus acontece quando eu estou passivamente aberto para receber a presença de Deus na minha vida. Não sou eu que produzo o enchimento do Espírito. Não sou eu que produzo, porque sejam cheios do Espírito pode parecer essa ideia de que eu preciso fazer alguma coisa, né? Sejam cheios do Espírito, ou seja, o que eu tenho que fazer para ser cheio do Espírito? O texto na verdade está dizendo o seguinte: deixem-se encher pelo Espírito. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Simplesmente se entregue para Cristo, se abra para a presença de Deus. É assim que você será cheio do Espírito Santo, se abrindo para a presença de Deus. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu sou cheio do Espírito Santo então? Como é que eu deixo o Espírito Santo me encher? Bem, ele fala no versículo 19. Como que a gente é cheio do Espírito Santo? Versículo 19: cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração com música. Portanto, por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns elementos a gente consegue pegar daqui. Como que eu sou cheio do Espírito Santo? Vivendo em comunidade. Vivendo em comunidade. Ninguém será cheio do Espírito Santo vivendo uma vida de culto online, ouvindo CD no carro. Meu, CD no carro ninguém ouve.
Eu conheci um cara que ouve CD no carro semana passada. Ele tem um aparelho de CD player dentro do carro dele. Fiquei de cara. Mas a gente hoje em dia ouve no Bluetooth, né? Ninguém vai ser cheio do Espírito Santo assistindo o culto online e ouvindo o seu louvor enquanto vai para o trânsito. Bibo, mas eu já chorei no meu carro cantando Sara, a mulher que vai vir cantar aí hoje à noite. Eu já fui cheio, ouvindo música. Nossa, eu lembro como eu chorei cantando. Você não foi cheio do Espírito Santo ali. Nossa, mas eu lembro que eu estava assistindo uma pregação, e aquela pregação falou tanto comigo, e ali eu orei. Glória a Deus por isso. E eu creio que você possa ter sido impactado por uma pregação que você assistiu online. Eu também já senti a presença de Deus ouvindo música. Sim, senti a presença de Deus. Foi maravilhoso, fui ministrado. Agora, não dá para viver só disso. Se você acha que você, na sua espiritualidade individualizada, só online, você acha que isso é a presença de Deus? Você está criando um Deus à sua imagem e semelhança. Esse não é o Deus da Escritura. O Deus da Escritura tem uma família, e essa família vive em comunhão, em unidade. É uma família onde Ele manifesta a presença dEle. Os cultos online, que salvaram a espiritualidade de tanta gente na pandemia, foi um placebo, foi uma medida provisória, entende? Glória a Deus pela transmissão do culto online, que às vezes tem pessoas que congregam, que moram em cidades pequenas, que não possuem igrejas saudáveis. Só que é o seguinte, a igreja é de Jesus, e se você está numa cidade que não tem igreja saudável, talvez Deus esteja dizendo para você, comece uma igreja saudável aí, porque Deus é de família. Deus é de família, é de gente, é de cheiro, é de estar junto. Então como que eu sou cheio do Espírito Santo? Tendo uma vida em comunidade, cantando salmos, hinos, ou seja, nós estamos entre nós, cantando, estando em comunhão, louvando ao Senhor de coração, ou seja, tendo uma vida de adoração a Deus, e com gratidão por tudo que Deus tem feito no nosso meio. Um coração grato é uma manifestação de alguém que é cheio do Espírito Santo. Percebam, ser cheio do Espírito Santo aqui não é uma coisa muito extraordinária, não. Ser cheio do Espírito Santo é uma vida no cotidiano, é no ordinário que nós demonstramos o quão cheio do Espírito Santo estamos, não no extraordinário. Muitas vezes somos convidados a viver coisas extraordinárias, uma vida extraordinária. Isso não reflete a vida real. A vida real é ordinária. É na vida ordinária que somos desafiados a sermos fiéis a Deus, a escolhermos viver com sabedoria, a escolhermos viver como alguém que está cheio do Espírito e não embriagado. É no cotidiano, é naquela decisão difícil no seu trabalho, é naquela decisão difícil na sua faculdade, é naquele relacionamento, é nessas questões da vida ordinária que você é chamado a testemunhar. Por isso que às vezes eu acho muito engraçado os crentes que ficam perdendo tempo procurando demônio em música, em filme, e fica procurando onde tem demônio, entende? Onde tem demônio? Porque essa música, porque esse filme, porque esse político, porque esse partido político, olha o demônio, olha isso aqui, olha aquilo lá. Nós criamos uma espiritualidade que fica procurando o demônio dos outros, quando não enxerga o pecado dentro do próprio coração e a sujeira no próprio umbigo. Ficamos procurando o demônio nos outros, em manifestações e ideologias, porque no fundo não queremos lidar com o próprio demônio dentro de nós, com o próprio pecado dentro de nós. Mas é no cotidiano, é no ordinário que somos o quê? Convidados a manifestar a plenitude de Deus na nossa vida. É no ordinário.
é no cotidiano, é no dia mal. E para isso, para que eu consiga ser alguém um pouquinho mais parecido com Jesus, para que eu consiga ser um pouquinho mais parecido com Jesus, cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, não pela insensatez, não pela embriaguez, não pelo meu desejo, mas ser movido pelo Espírito Santo, como Cristo era movido pelo Espírito Santo. Leia o Evangelho de Lucas nessa perspectiva, e a todo momento você vai perceber, e o Espírito Santo levou Jesus para lá, e o Espírito Santo levou Jesus para cá, movido pelo Espírito Santo, Jesus fez isso. Assim pode ser com a gente também. Só que sabe como é que vai acontecer com a gente? É isso, é no dia a dia, eu estou o quê? Entendendo a palavra do Senhor, entendendo a vontade do Senhor, e isso é o Espírito Santo me guiando nas decisões do dia a dia. Ser cheio do Espírito Santo é agir com sabedoria, é entender a vontade do Senhor, é agir com misericórdia, é agir com amor, é promover uma comunidade onde nós cantamos e nós louvamos, é promover uma comunidade onde nós somos gratos por tudo que Deus tem feito nas pequenas coisas da nossa vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo, é agir com misericórdia, com amor, não como alguém embriagado que age movido pelo próprio desejo. Essa é a primeira parte, não vá embora. Na segunda parte eu termino essa pregação, então você fica aqui, tá bom? Aqui tem um intervalo agora, depois tem música e depois eu volto. E aí no segundo intervalo, aí vocês podem comprar o livro se quiserem, a gente autografa e a gente bate uma foto, tá bom? Ou não faz nada disso também, tá tudo ótimo, tá bom? Deus abençoe vocês, até daqui a pouco. Pessoal, vamos continuar então lá, abra sua Bíblia, deixa lá ela aberta um pouquinho em Efésios, capítulo 5, vamos continuar pensando. Esse é o segundo momento. Para você entender essa pregação, você tem que ver a primeira, ok? Porque estou dando uma continuidade. Quer que eu fale mais perto assim? Sim, eu canso o braço. Nunca convido o Luciano Subirá para vir aqui então, que o Luciano Subirá aqui, ó, o Luciano Subirá aqui, ó, Subirá aqui, né? Então se eu baixar porque eu cansei, aí vocês dão um ganho. Aqui tá bom? Aqui assim? Aqui assim? Tá bom? Aqui assim? Ok, tá bom assim? Tudo bem? Tá legal? Tá bacana? Tudo certo? Então tá bom. Vamos lá? Gente, tem uma coisa que eu quero deixar bem clara, continuando aqui a exposição do texto, é que eu sempre conto a história de um amigo meu, que ele tem uma luta muito grande em ser crente, porque conta ele, segundo a história que ele conta, a tia dele era de um jeito e amanheceu de outro, ou seja, a tia dele teve uma metanoia, uma transformação, uma epifania, ela viu Deus, aconteceu alguma coisa com a tia dele, que fez com que ela acordasse crente no outro dia. A tia dele era de um jeito, acordou completamente de outro, ou seja, uma transformação em plena madrugada, uma transformação repentina. E esse meu amigo, ele almeja até hoje que isso aconteça com ele. Cara, se aconteceu com a minha tia, por que não pode acontecer comigo? E eu sempre disse para ele, olha cara, eu não posso dizer que a história da tua tia é mentira. Deus é Deus, Deus é maior que a minha teologia, Deus é maior que a minha interpretação bíblica, Deus é maior do que as experiências que eu já vivi com Ele e das experiências que eu já vi outras pessoas vivendo. Eu não posso dizer que a história da tua tia, que foi transformada da noite para o dia, é mentira. Eu não posso dizer isso. Entretanto, contudo, todavia, sobretudo, porém, e mais uma capa de chuva, eu desconfio muito dessa história, porque não é o padrão que a gente vê nas Escrituras, não é dessa maneira que as Escrituras nos convidam a uma vida de enchimento do Espírito, de uma vida de transformação. Quando Paulo fala, deixe-se encher pelo Espírito, sejam cheios do Espírito, como a gente vê no versículo 18, aqui de fato é um imperativo.
é um imperativo passivo, voz passiva, ou seja, é algo que é pedido, que nós queiramos, que a gente deseje ser cheio do Espírito, mas ao mesmo tempo não somos nós que nos auto-enchemos do Espírito, não somos nós que produzimos o enchimento do Espírito, mas aqui também a ideia passa de que é algo contínuo, ou seja, uma vida de plenitude, uma vida de enchimento do Espírito, é uma vida de continuidade, entende? A vida com Deus, o ser cheio do Espírito Santo aqui, não é uma experiência única, fui cheio, e uma vez cheio, sempre cheio, não é isso que o texto está dizendo, ou seja, nós devemos entender que o quê? Que os crentes, a gente não pode se encher, nós devemos ser cheios pelo Espírito. Só que o que acontece? Nós somos exortados pelo apóstolo Paulo aqui a nos abrirmos para o Espírito Santo repetidamente. Repetidamente nós devemos estar abertos a essa experiência com o Espírito Santo. Repetidamente, dia após dia, nós devemos estar abertos a isso. Isso faz muito sentido, pessoal. Por quê? Porque dia após dia nós vivemos nesse mundo mal. Dia após dia nós vivemos o quê? Sendo bombardeados de informação, bombardeados de estímulos visuais. Dia após dia, mesmo sem querer, nós estamos sendo cheios de outras coisas, mesmo sem querer, eu não sei nada de futebol, mas eu sei que hoje o Botafogo está jogando, ou jogou, ganhou ou perdeu? Perdeu, isso é ruim, né? O Brasil tinha que ganhar, porque é uma Copa Mundial, sei lá. O Palmeiras está jogando essa Copa Mundial? Olha a chance, o Palmeiras ganhou? Palmeiras ganhando do Botafogo, olha que legal, parabéns para os palmeirenses, entende? É a chance do Palmeiras ter o Mundial. Ou seja, eu sei que existe, que tem uma piada sobre o Palmeiras não ter Mundial, mas eu não estou nem aí para o Palmeiras. Eu sei que existe uma influencer chamada Virgínia, que divulga apostas e que foi parar numa CPI e que chupou o microfone. Percebam, eu não fui atrás dessas informações, eu fui bombardeado por elas, entende? Eu fico sabendo dos memes, eu fico sabendo das notícias, ou seja, eu constantemente sou alimentado por casamentos, divórcios, tragédias, gatos, bebês, trailers de filmes e piadas de quinta série, é basicamente o meu algoritmo, e algumas coisas de crente. Então o que acontece? Constantemente eu estou sendo o quê? Bombardeado por essas coisas. Eu estou sendo enchido por essas coisas sem eu querer. E isso é inevitável. Inevitável. A não ser que façamos detox digital, o que é super recomendado para quem consegue. Mas mesmo que a gente faça um detox digital, sem internet, sem Instagram, redes sociais, no máximo WhatsApp, ainda assim, você vai cruzar com alguém na fila, você vai no mercado, você vai na escola, na faculdade, naquele almoço de família, e alguém vai estar sempre enchendo você de alguma coisa. Nós não temos a opção não ser cheio. Nós somos tubarões existenciais, nós somos pessoas que estão constantemente buscando alguma coisa, um sentido. E mesmo quando a gente não busca, essas coisas vêm atrás. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo cheio de informação. E por vivermos num mundo cheio de informação, nós não temos muita opção. Somos constantemente cheios de alguma coisa. E por isso que eu disse na primeira pregação, que não é pecado você assistir uma série na Netflix. Obviamente que depende da série, não preciso ser óbvio nesse sentido. Mas não é pecado você assistir uma série, você ouvir uma boa música, entende? Você assistir um jogo do Palmeiras e do Botafogo, e o Palmeiras ganhou do Botafogo.
Entende? Não é pecado você assistir uma corrida, sei lá, você, está muito na moda correr agora. Quem aqui pratica corrida aí? Tem os viciados em corridas? Não tem? Tem irmão ali? A galera gasta R$ 1.000 num tênis para correr, sensacional. É isso, é legal correr. Entende? Não é pecado. E não é interessante quando você, a galera que gosta, quem aqui faz crossfit? Tem o pessoal da seita do crossfit aí? Não tem? Nossa, é a primeira igreja que ninguém levanta a mão, ficou com vergonha, né? Tem o crossfiteiro ali, tem a galera do crossfit, né? Tem os veganos, não, vegano me recuso. Bom nome de restaurante vegano, contra filé, sensacional, né? Então o que acontece? Tem a galera, já percebeu? O pessoal que é da corrida, o pessoal que o mundo, a gente vai se juntando por agremiações, gostos. Então tem a galera que gosta muito de esporte, a galera que gosta muito de mangá, a galera que gosta muito de corrida, de escalada, de tiro ao alvo, enfim. A gente vai se reunindo com uma galera, e tu já percebeu que a gente vai se enchendo daquilo que a gente gosta? Não é uma coisa meio inevitável? Quando você gosta de alguma coisa, você se enche dela. Quando você está apaixonado, quando você, está ali conhecendo uma pessoa, você está a todo momento querendo saber daquela pessoa. Nossa, tem gente rindo à toa ali, né? Você fica a conhecer e você liga e passa horas conversando com aquela pessoa lá em Londres, sabe? Você passa um tempão com ela conversando, porque você quer conhecê-la mais, entende? Aí você compartilha foto, e você olha o que eu estou comendo, olha o que eu estou bebendo, olha o ônibus vindo, essa idiotice toda, estou no Uber, é isso. Mas faz parte do amor, da paixão, do jogo, da sedução, e você quer saber mais sobre aquilo. Preste atenção nessa frase aqui, você que é solteiro, para de ficar pensando, poxa, eu não estou compartilhando foto com ninguém, e se compartilhar foto, cuidado com as fotos que compartilha. Então o que acontece? Você tem que fazer o quê? Preste atenção nessa frase aqui, ó. Quando você gosta de alguma coisa, você se enche dela. Quando você está vidrado por exemplo, você quer passar num concurso, você quer passar num teste, às vezes não é nem que você gosta, mas você precisa, você vê a necessidade daquilo, você faz o quê? Você vai se encher daquilo. Aquilo passa a ter importância e significado para você. Então você corre atrás daquilo, porque você vê sentido naquilo, você vê importância naquilo, e por ver importância você se enche daquilo, às vezes até se entope. Se a gente levar isso agora para a espiritualidade, por que a gente tem tanta dificuldade em se encher de Deus? Por que a gente tem tanta dificuldade em se encher de Deus? Em querer mais as coisas de Deus? Por que temos tanta essa dificuldade? Por que temos essa dificuldade de deixar-se encher pelo Espírito repetidamente? Porque quando eu me encho das coisas que eu gosto, os meus desejos vão sendo alimentados, e nem sempre os meus desejos são os desejos de Deus. Quando eu vou me alimentando das coisas que eu gosto, é somente o meu mundo, o meu universo, as coisas que me dão sentido, as coisas que me dão prazer, as coisas que me dão resultados imediatos, prazeres imediatos. Só que esse tipo de coisa ele não me alimenta, e por isso que eu sempre vou querendo mais, e mais, e mais, e mais. E parece que eu viro um saco furado, e eu vou me alimentando mais, e aquilo vai me dando uma falsa sensação de saciamento, sabe? É igual quando eu como porcaria, você até parece que perdeu a fome. Não, eu perdi a fome, mas você se alimentou de porcaria, não tem nutriente naquilo, entende? Não tem proteína, foi só porcaria que você comeu. Então daqui a um tempo você vai querer comer de novo, e você vai querer de novo a porcaria, se enchendo de porcaria. Acontece que
O convite do apóstolo Paulo para deixar-se encher pelo Espírito repetidamente, ele nos desafia, porque quando Deus nos enche de si, da sua sabedoria, da sua vontade, da sua palavra, algumas coisas em nós precisam sair. Quando Deus entra, algumas coisas de nós precisam sair. Quando eu me alimento de porcaria espiritual, quando eu me alimento de porcaria emocional, quando eu me alimento de as porcarias da vida, dos pecados e das coisas que me causam embaraço e que me dão a falsa sensação de prazer, eles não pedem que nada precise sair. As coisas que não são de Deus, elas se amontoam, elas vão ali ocupando, nos entupindo, e aí elas vão tirando algumas coisas e colocando outras, mas tudo do mesmo, sabe, do mesmo time. Sai um pecado, entra outro, sai um desejo, entra outro. Você não precisa abrir mão de nada. Só que quando nós nos deixamos encher pelo Espírito, inevitavelmente algumas coisas dentro de nós terão que sair. Algumas obras terão que parar, porque as obras da carne não coexistem com a obra do Espírito, com a vida no Espírito. Quando a vida no Espírito começa a ganhar força em nós, as obras da carne começam a diminuir em nós, elas não vão cessar. É o que eu falei na primeira parte da pregação. Elas não irão cessar, mas elas diminuem, elas perdem força. Você consegue lutar contra o pecado. Por isso que às vezes temos dificuldade de nos deixar encher por Deus, porque quando Deus nos enche, algumas coisas precisam sair, e às vezes nós não queremos abrir mão dessas coisas, porque elas nos dão prazer, elas nos dão satisfação. Por isso que às vezes eu não quero me deixar encher por Deus, porque eu ainda estou muito apegado às coisas mundanas que estão dentro de mim. Às vezes eu não quero me encher de Deus, sabe por quê? Porque eu vou ter que viver em comunidade com gente chata, eu vou ter que viver em comunidade com gente que não me agrada, eu vou ter que viver em comunidade tendo o desafio de viver com pessoas que pensam diferente de mim, que torcem diferente de mim, que votam diferente de mim. E isso às vezes me agonia, me é chato, mas é o desafio da comunidade. Porque ser cheio de Deus repetidamente significa repetidamente ser vazio de você. E isso nem sempre a gente consegue. Quando eu digo ser vazio de você, eu não estou dizendo para você anular a sua identidade, anular quem você é, você não ser você, não estou dizendo isso. Eu estou falando do seu eu carnal, do seu homem interior inclinado ao pecado, do seu eu interior inclinado ao pecado. Quando repetidamente eu me deixo encher por Deus, repetidamente eu me esvazio de mim mesmo. Entende? E isso é um trabalho, isso é uma espiritualidade que vai me custar o quê? A minha vida inteira. Sabe quando definitivamente eu vou me sentir pleno, cheio de Deus? Só quando Ele voltar para me buscar. É somente quando Deus for tudo em todos, ou seja, é na segunda vinda de Cristo. Ou seja, é no céu que eu vou ser pleno, onde Deus será tudo em mim e eu serei tudo nele. Ou numa linguagem mais bíblica, onde nós seremos plenamente de Deus e Deus será totalmente em nós. É só no futuro, no eschaton, na segunda vinda de Jesus. Por enquanto, nós vivemos essa tensão de uma vida na carne e a vida no Espírito. Mas é por isso que o apóstolo Paulo nos convida a viver na carne segundo o Espírito. Paulo não nega que nós lutamos ainda contra esse mundo em trevas, esse mundo pecador, mas é nesse mundo pecador, nesse mundo em trevas, que ele
fala: olha, Deus tem uma família, e essa família já experimenta o novo. Essa família já pode ser cheia do céu, essa família já pode ser cheia de Deus, e por isso que nós experimentamos algo diferente, que quem não está em Cristo não experimenta. É por isso que nós que estamos em Cristo, oramos para sermos cheios do Espírito Santo. E eu já falei para vocês na primeira parte dessa pregação, quando oramos para ser cheios do Espírito Santo, quando pedimos: ó Deus, enche-me com a Tua presença, enche-nos com a Tua presença. O que é ser cheio do Espírito Santo? É ter uma vida em comunidade, onde se tem louvor, onde se tem adoração, onde se tem gratidão. Ser cheio da plenitude de Deus é entender a vontade de Deus. E entender a vontade de Deus, presta atenção, é se debruçar sobre as Escrituras. É se debruçar sobre as Escrituras. Se vocês abrirem a sua Bíblia, numa outra carta de Paulo, que é muito parecida com Efésios, que é os Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 16, vocês podem ler: 3:16. Vou ler na NVT. Paulo aqui está falando também sobre a plenitude, do ser cheio de Deus. Olha que interessante, galera. Leia esse texto aí na sua versão antes de eu ler. Você que está vendo em casa, você que está vendo essa pregação depois, abra aí Colossenses capítulo 3, versículo 16. Olha aí. Leia na sua. Aliás, se quiser ler o 15. Nossa, se quiser ler o 12. Se quiser ler a Bíblia, é interessante ler de vez em quando. Mas, gente, aqui é maravilhoso. Paulo vem construindo a ideia aqui, sabe? Deus escolheu para ser um povo santo e amado. Revistam-se de compaixão, bondade, humildade. Eu vou escrever um próximo livro chamado Que Roupa Usar para o Fim do Mundo. Vai ser a continuação do Como Se Tornar um Cristão Inútil. Vai se chamar Que Roupa Usar para o Fim do Mundo. Aí o pessoal está falando: Bibo, escreve rápido, senão a gente vai passar pelado. Mas percebam, eu sei que o nome é legal, mas eu não estou inventando nada. A Bíblia já está dizendo aqui, gente, qual é a roupa que a gente tem que usar no fim do mundo. Está aqui, ó: revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, sejam compreensivos uns com os outros, perdoem quem os ofender. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Quer saber que roupa usar para o fim do mundo? É a roupa do amor. Pronto, não precisa comprar meu próximo livro. Mentira, compra, eu tenho 2 filhos. Tá? Entendam, olha o que Paulo vem construindo aqui aos Colossenses. Deus tem um povo amado e pede que esse povo se revista de amor, se revista de compaixão. E ele está dizendo assim: olha, vocês precisam ser cheios de Deus. E o que é ser cheio de Deus? Olha só o versículo 16. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Em outras traduções, habite ricamente a palavra de Deus em vós. Ou seja, o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser cheio da palavra de Deus. Não tem outro caminho. Não dá para aprender teologia com TikTok, não dá para aprender teologia com Reels do Instagram, nem com o meu podcast de 1 hora você aprende. Ainda que o que eu faço junto com os meus amigos e amigas é muito bom. E louvamos a Deus porque existem ótimos canais de teologia hoje na internet. Você pode assistir sem medo o Bibotalk, Vitor Fontana, Escola do Discípulo, Iago Martins. Todos eles têm ressalvas, ninguém aqui é dono da verdade, todos têm ressalvas, mas são bons conteúdos. Paulo On, pessoas que têm produzido um bom conteúdo na internet. Ainda assim não é suficiente. Nós somos o quê? Porta de entrada. Nós somos o quê? Um impulso.
mas é um dever de cada membro da família de Deus ter esse compromisso. Olha, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha, complete, preencha, que vocês sejam plenos. Olha como Paulo chama toda a comunidade, é um convite para toda a comunidade, que vocês tenham a palavra de Deus em vocês, porque é só conhecendo a palavra de Deus é que vocês poderão entender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é algo que precisa ser descoberta. Você não precisa subir uma montanha, você não precisa de um retiro, pagar um curso, fazer um destravamento para descobrir qual é a vontade de Deus, qual é o seu chamado. Não, você só precisa ler a Bíblia em comunidade, viver em comunidade. Deixe que a palavra de Deus com toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Mas qual é o objetivo de eu ser cheio do Espírito Santo? Qual é o objetivo de eu conhecer a palavra de Deus? De eu levar a sério a palavra de Deus? Qual é o objetivo? Continue o texto. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Lembra que Paulo está falando lá aos Efésios, contrapondo a insensatez com a sabedoria? Ou seja, tem aqueles que não são sábios, o insensato, e tem os sábios, os filhos de Deus. Quando nós agimos de maneira insensata, desonramos a nossa filiação. Quando nós agimos sem pensar a nossa vida, desonramos a nossa filiação. Por isso nós precisamos o quê? Discernir qual é a vontade do Senhor. Como é que eu vou discernir qual é a vontade do Senhor? Conhecendo a palavra de Deus, que me torna sábio. E para que eu quero a palavra de Deus? Para ficar me exibindo na internet? Para pregar e receber elogios? Não! Mas para aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria. E aqui de novo Paulo fala: cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. De novo ele repete a fórmula comunitária que ele fala aos Efésios. Uma comunidade grata, uma comunidade que canta as Escrituras. E a gente precisa conhecer as Escrituras, porque infelizmente a gente tem cantado coisas que não são as Escrituras. Tem muita música que emociona, que faz até chorar e que não tem nada a ver com Bíblia, mas ela emociona, ela dá aquele punch. Aí você abaixa a luz, joga uma fumaça, mete um e a galera, ai Deus, e não é. É puramente emocionalismo vazio. E infelizmente tem muita gente que tudo que ela sabe de Deus, ela aprendeu nas músicas. E infelizmente a maioria das músicas que cantamos hoje tem umas coisinhas estranhas. Sabe assim? Tem uns espinhozinhos, ensinando coisa errada sobre Deus. Entende? E se a gente não tiver discernimento, se nós não tivermos palavra de Deus, como haveremos de julgar essas coisas? Como poderemos ensinar e aconselhar uns aos outros, se a gente só fica dependendo do líder? Se a gente só fica dependendo do pastor? Se a gente só fica dependendo do nosso líder de célula, ou seja lá o que for? Como poderemos aconselhar e ensinar? Como poderemos levar a sério a nossa missão, se nós não conhecemos a palavra de Deus? Como eu poderei aconselhar? Gente, é o que Paulo está falando para toda a comunidade. Não é para a liderança que Paulo está escrevendo, é para toda a comunidade, para jovens e adultos, para todos, crianças, jovens, adultos e velhos, anciãos, para todos.
ensinem e aconselhem uns aos outros. A espiritualidade cristã, meus irmãos, é uns aos outros. Nunca é sobre você e Deus. Nunca é sobre você e Deus. As músicas, as pregações de hoje é você e Deus. Inclusive o pessoal até fala: irmãos, esqueça quem está do seu lado, é você e Deus agora. O culto é você e Deus. Feche seus olhos. Nada mais distante das Escrituras. O culto não é você e Deus. Porque a Bíblia está cheia de promessas para a sua vida. Nenhuma para a sua vida. Ai, Bibo, então me mostra, onde é que tem uma promessa para você, Cleiton, aqui na Bíblia? Vai lá, Jéssica, onde é que está a promessa de Deus para você aqui? Não tem. No Novo Testamento, a promessa é para o povo de Deus. Deus sempre está lidando com um povo. Nunca é sobre você. Nunca é sobre você e Deus. É sempre sobre você, Deus e a comunidade. Eu não estou negando a individualidade da sua vida com Deus. O deixar-se encher pelo Espírito Santo, ele pode sim acontecer numa decisão pessoal sua, você tomar essa decisão para a sua vida. Eu quero mais de Deus para a minha vida. Eu quero ser cheio do Espírito Santo dia após dia. Sim, eu quero. E essa é uma decisão sua. Só que essa decisão que você tem de ser cheio do Espírito Santo, ela só faz sentido na vida em comunidade. Você vai aprender sobre Bíblia, você vai orar mais, você vai buscar mais a Deus, você vai procurar ser uma bênção, porque você vai servir aos outros. O objetivo de você ter a riqueza da palavra de Deus, o objetivo de você ser preenchido pela riqueza da palavra de Deus, é o que? Ensinar e aconselhar uns aos outros. É sobre isso. Tudo que você faz do secreto com Deus, só tem serventia se ele serve aos irmãos. Se tudo que você faz na presença de Deus, se cada hino que você canta, se cada jejum que você faz, se cada monte que você sobe, não reverbera na sua vida em comunidade, você está criando um Deus falso. Você está vivendo uma espiritualidade moderna, não a espiritualidade da Bíblia. Não é sobre você. Não é sobre você e Deus. É sobre nós e Deus. A Bíblia é sobre um povo, não é sobre indivíduos. O objetivo de eu e você buscarmos a Deus no secreto, o objetivo de eu e você buscarmos a Deus onde quer que seja, e o próprio Cristo estimula isso. Olha, quando vocês forem orar, fechem a porta do quarto de vocês, busquem ao Pai em secreto. Sim, o próprio Cristo buscava os lugares silenciosos. Em vários momentos, pelo menos no Evangelho de Lucas, em vários momentos, a gente vê o quê? Cristo se retirando para orar. Em vários momentos, Cristo buscava o lugar silencioso. Então sim, há a sua individualidade com Deus. Há o você e Deus. Agora percebam, sempre que Cristo buscava o Pai em secreto, o que ele fazia? Ia para o meio da multidão. Até mesmo em Mateus 17, quando a gente tem lá o monte da transfiguração, está lá os discípulos, veem Cristo transfigurado, vamos ficar aqui, eu não quero mais descer desse monte. Não, tem que descer. A verdadeira espiritualidade não acontece em cima do monte, não. Ela acontece no vale, ela acontece na cidade, ela acontece na calçada, ela acontece na poeira, ela acontece no cotidiano da vida. Tudo que você faz no privado com Deus, a oração que você faz para ser cheio do Espírito, ela tem que te levar para a comunidade, ela tem que te levar para o outro. Então não é mais sobre você e Deus.
Quando um filho de Deus entende isso, quando uma filha de Deus fala, eu quero ser cheia do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, nada é mais sobre ele, nada é mais sobre ela, é sobre como eu posso ser sal, como eu posso ser luz, como eu posso manifestar as grandezas daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É sobre isso. Então o curso que eu vou fazer, aquilo que eu vou escolher fazer para pagar os meus boletos, independente do que você escolha, isso é uma escolha que você tem que fazer, não Deus. Independente da escolha que você faça para pagar os seus boletos, dar dignidade para você, para sua família, seja lá o que for, quando você é um filho de Deus, uma filha de Deus, cheia do Espírito Santo, você faz isso na presença de Deus, e o intuito é abençoar as pessoas, o intuito é servir ao mundo, o intuito é servir à igreja, porque não é mais sobre você, é sobre nós, é sobre Deus e a sua família na terra, é sobre Deus e a sua família na terra. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ganhar dimensões comunitárias, é você ser uma bênção. Deixa eu contar um negócio para você. Eu não gosto de ficar contando muito testemunho, porque parece que quando a gente fica contando muito testemunho, parece que a gente se acha melhor do que os outros, né? Eu não gosto muito de ficar falando do que Deus faz através da minha vida e tal, e esse tipo de coisa, até porque eu tenho um monte de defeito também, e eu não fico contando eles. Então é muito fácil eu vir aqui e só ficar contando as bênçãos que aconteceram na minha vida, ou como eu fui bênção na vida das pessoas. Por isso que eu não gosto de ficar falando muito sobre isso. Mas deixa eu contar para vocês, eu tinha uma dificuldade enorme em receber as pessoas na minha casa, muita dificuldade. Eu nem gosto muito de pessoas, eu tinha muita dificuldade. Nossa, eu até gosto de ir na casa das pessoas, mas receber as pessoas na minha casa, eu tinha muita dificuldade. Nossa, só quem passa sabe, é muito difícil. Nossa, eu tinha um bloqueio assim, tipo, e aí tu dá um monte de desculpa, entendeu? É tudo coisa assim, a viagem da tua cabeça. Só que, quando a gente casou, eu e a Xanda, a gente até convidava alguns amigos e tal, para ir lá em casa, mas era muito esporádico assim. Aí aconteceu que a gente trocou de apartamento, e aí eu me desafiei, falei assim, olha Xanda, a gente vai para um apartamento maior, porque antes eu usava a desculpa que meu apartamento era muito pequeno, não, 40 metros quadrados, não sei lá quantos, era bem pequeno meu apartamento, tipo a gente até entrava meio assim, parecia Ibis Budget, sabe? Aí a gente usava muito essa desculpa, não, nosso apartamento é pequeno, é desconfortável receber as pessoas, a galera meio que senta no tanque, tá ligado? É tipo assim, aqui era o tanque, aqui era a mesa, aqui era a televisão. A gente usava muito, a gente mudou de apartamento, foi para um apartamento um pouquinho maior. Aí eu falei, pois é, né? Qual é a desculpa que eu vou arrumar agora? E uma das características que Deus espera do povo dele é a hospitalidade, é o receber as pessoas. Isso significa tanto na sua casa como na sua vida. E aí eu falei para ela, olha, a gente vai receber mais as pessoas da nossa casa. A nossa mesa vai ser uma mesa de discipulado. É uma mesa onde a gente vai sentar, vai comer, vai se alegrar, mas a gente vai falar das coisas do eterno também, porque como a gente leu na primeira parte da pregação, a gente não perde tempo. Então a gente procurou fazer da nossa mesa um lugar divertido, onde a gente come bem, onde a gente briga jogando Uno, mas a gente também conversa sobre as coisas eternas. E a gente louva a Deus por isso, porque algumas pessoas já levantaram da nossa mesa com mais comunhão com Deus, com a alma um pouco mais leve, porque nunca é só um churrasco, nunca é só uma lasanha, porque o crente não perde tempo, o crente ele compartilha mensagens eternas, o crente ele pede para Deus preenchê-lo com as riquezas da palavra, para que ele possa ensinar e aconselhar uns aos outros.
a gente não perde tempo. Então não é mais sobre as bênçãos que eu vou receber de Deus, é sobre as bênçãos que eu vou compartilhar. O cristão é aquele que recebe para compartilhar, não para reter. Quando eu retenho as bênçãos, eu estou passando a seguinte mensagem: estou mais preocupado com esse mundo do que o mundo por vir. Eu não perco tempo. Eu aproveito a bênção que eu recebo para compartilhar mensagens eternas. Percebam que o que eu estou falando para vocês aqui é sobre o dia a dia, é sobre algo que cada crente é convidado a fazer. Cada crente. Você não precisa ter um chamado especial para fazer isso. Cada crente é convidado a orar a Deus: Senhor, me encha do teu Espírito. Senhor, me preencha com as riquezas da tua palavra. Só que percebam, ao mesmo tempo que é Deus que faz isso, eu preciso querer. E Deus sempre há de encher aqueles que querem. Sempre há uma mesa farta para aqueles que querem comer na mesa do Senhor. Ele sempre alimenta aqueles que têm fome dele. Deus nunca despediu alguém faminto. Ele nunca nos sacia, porque a gente sempre volta a ter fome dele. Mas isso é repetidamente, dia após dia, de glória em glória, buscando a presença de Deus, buscando ser preenchido pelas riquezas da palavra de Deus. Que a gente seja o quê? Que a mensagem de Cristo em toda a sua riqueza, em toda a sua plenitude, Ele nos encha, para que a gente não perca tempo. Que a tempo e fora de tempo a gente pregue o quê? A palavra. Que a palavra de Deus, ela habite em nós, que Ele nos preencha toda a nossa vida. Ter toda a vida preenchida, meus irmãos, é toda a vida, é todas as áreas da sua vida. Agora vem cá, isso é fácil? Não! Você não vai sair dessa pregação aqui agora, a gente vai orar daqui a 2 minutos, e você não vai amanhecer modificado como a tia do meu amigo, e como o meu amigo quer. A tia do meu amigo, diz ela, que amanheceu uma nova criatura. Não discuto, mas não acredito. E falo para o meu amigo: você vai morrer querendo isso, e não vai acontecer. E eu lamento que você vai viver uma vida frustrada com Deus, porque está achando que é tua tia, e tu nem sabe o que a tua tia usou na noite anterior. Então, que tal tu começar a orar para que Deus te encha com o Espírito dele, dia após dia? Que tal tu começar procurando uma igreja e começar a viver vida de igreja, porque é andando com outros crentes que você fica mais crente. É andando com outros crentes que você fica mais crente. Só que não dá para andar só com crente também, tá? Esse papo aí de que águia voa com águia, isso aí é papo de coach besta. A gente anda com crente para ficar mais crente, para poder andar com segurança no meio dos ímpios. Que no seu trabalho não vai ter só crente não, e você vai andar lá no meio deles. Na sua escola não vai ter só crente não. Mas eu digo, na caminhada de fé, você tem que ter uma igreja, uma comunidade. E aí eu falo para o meu amigo: brother, tu não vai amanhecer igual a tua tia. Não vai acontecer. Pode até acontecer, Deus é Deus e faz coisas para além da minha teologia. A minha teologia é pequena diante do meu Deus. Mas o padrão bíblico é discipulado. O padrão bíblico é artesanal. Entendeu? O padrão bíblico é artesanal, não é industrial, fazendo crente, sabe? Aqueles crentes que é tudo igual, tudo a mesma roupa, tudo a mesma música.
Isso aí é crente industrial, entendeu? Não, não, não. O crente da Bíblia, ele é artesanal, ele é moldado, ele é forjado, ele é lapidado no dia a dia, entendeu? E isso demora tempo. Ser aluno de Jesus, ou seja, ser um discípulo de Jesus, é para a vida toda. Então não espere que você vai sair daqui e vai acordar transformado amanhã. Agora, o que eu espero e que o Espírito espera é que você acorde mais consciente, que você saia daqui mais consciente disso, para que tenha o quê? Uma mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade gera mudança de comportamento. Mudança de comportamento gera uma nova espiritualidade. Dia após dia, rotina, rotina. E tem coisas na vida espiritual que você nunca vai gostar muito de fazer. É tipo eu com academia. Ai, depois de 3 meses tu passa a amar. Eu odeio. Ai, libera endorfina. Só cortisol aqui. Eu odeio academia e tudo que ela representa. Só que se eu quiser perder essas tetas e ser um velho que vai conseguir se limpar sozinho, eu preciso fazer academia. Eu preciso ir, mas eu odeio ela. E odeio crente que fala tá pago também. Então o que acontece? Tem coisa na vida espiritual que vai ser assim, eu tenho que fazer porque é o certo a ser feito, não é porque eu quero. Uma vida baseada naquilo que eu quero é a vida de quem continua sendo cheio só de si mesmo. Uma vida cheia do Espírito Santo vai ter coisas que eu não quero, mas eu preciso ser cheio delas, porque é isso que Deus pede na sua palavra. E quando a palavra de Deus, quando as riquezas da palavra de Deus, quando as riquezas de Cristo me preenchem, eu sou cheio do Espírito Santo, eu vivo para a glória de Deus, eu vivo em comunhão. E eu faço, não porque eu estou com vontade, mas é porque é o certo a ser feito. E isso é ser um adulto espiritual. Fazer porque tem que ser feito e não porque eu estou com vontade de fazer. Isso é ser adulto, fazer o que tem que ser feito. É criança que age conforme a vontade. Adulto age conforme o propósito. E nem sempre propósito e desejo vão caminhar juntos. Me despeço com essa. Vamos orar? Curve sua cabeça. A banda pode se aproximar. Eu penso que se você prestou atenção, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Se você não está nem aí para o que eu falei, baixa a cabeça mesmo assim. E fica com a cabeça baixa. Mas eu queria que todos vocês que ouviram essas 2 ministrações, entenderam alguma coisa do que foi falado aqui, que você nesse momento orasse a Deus, falasse com o Espírito Santo que habita no meio do povo. A presença de Deus manifesta por meio do Espírito. A presença de Deus no meio do seu povo, e sim está em você também. Que você possa começar a falar a Deus: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. O Teu Espírito que já habita em mim, que já habita nessa comunidade, que Ele me encha a cada dia. Que nesse momento você possa pedir perdão a Deus, como eu peço nesse momento: Pai, me perdoa porque eu negligencio a Tua presença. Pai, me perdoa porque eu negligencio a Tua palavra. Pai, me perdoa porque nem todos os dias eu quero me encher de Ti, mas quero continuar cheio de mim. Pai, me perdoa porque muitas vezes sou como criança, sou apenas guiado pelos meus desejos e pelas minhas vontades, mas em nome de Jesus eu te peço, me perdoa, Pai, e eu aceito o Teu perdão que emana da cruz, que emana do sacrifício perfeito de Cristo, e eu oro junto com os meus irmãos e irmãs nesse momento: enche-nos com o Teu Espírito, Senhor, dia após dia. Pai, em nome de Jesus, que as riquezas da Tua palavra, que as riquezas de Cristo nos preencha dia após dia, para que nós possamos aconselhar e ensinar uns aos outros.
para que possamos cantar salmos e termos o coração grato a tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida da nossa igreja, na nossa comunidade, por tudo que o Senhor tem feito por meio da nossa comunidade. Pai, em nome de Jesus, enche-nos com o Teu Espírito. Nós queremos ser plenos da Tua palavra, plenos, preenchidos pela Tua presença, para que mais de Ti apareça em nós, para que mais de Ti emane de nós, para que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, manifestar o bom perfume de Cristo, para que nós possamos sermos revestidos das vestes da compaixão, do amor, em nome de Jesus Cristo. Pai, ajude-nos, para a glória do Teu nome. Amém e amém.